Bom, senhores, sejam muito bem-vindos. Opa, Hoje temos convidado especial, mais uma vez, né? Tá cada dia melhor a sessão de convidados. Ben, muito bem-vindo. Obrigado por arrumar um tempinho aí para falar com a gente. Muito obrigado por ter eu aqui. Estou muito feliz para falar português e falar sobre o que aconteceu no 1971. Antes da gente falar que porra que aconteceu em 1971, você pode falar da onde você sabe português? Eu trabalhei com muitos brasileiros, então eu posso falar português. Eu estou ainda aprendendo como falar sobre econômicas, sobre Bitcoin, sobre o que aconteceu no 1971 no português, mas eu falo mais ou menos bem o português. Então, se vocês dão um tempo com eu, dá uma ajuda também, vamos ter uma conversação, bata um papo. Perfeito. Ben, o programa é gravado. Então, se em algum momento você travar, esquecer uma palavra, der um branco, não tem problema nenhum que a gente corta na edição. Fica tranquilo. ou fala E em inglês se mesmo. ou fala em Sim. inglês mesmo que a gente ajuda ou traduz na hora, tá bom? Tá, sim. Então, Ben, você criou esse site What the Fuck Happened in 1971. A primeira coisa, assim, como que a gente traduziria isso para o português? Eu traduziria que porra que aconteceu em 1971. Essa é Você, bom, mas você... o que aconteceu, né? O que aconteceu no 1971? Mas o que, porra, é melhor, porque é uma coisa doida, né? Como que você Ninguém caiu sabe. nesse... Ninguém nem imagina o que aconteceu em 1971. Isso que é o mais engraçado, na minha opinião. Sim. Não, Tanto ninguém que você sabe teve nem que o que fazer um site para aconteceu, falar. né? Ninguém sabe quê? nem o que aconteceu. Não, a gente... Se eles sabem o que aconteceu, eles ainda não entendem a história. A história do dinheiro, porque o meme do website é porque o que aconteceu no 1971, quando os dados foi doido, tudo está falhando. Essa história é muito longe, e para entender o que aconteceu verdade, você tem que entender a história. Entendeu? Então, hoje é um programa que a gente vai falar de história. A gente vai fazer uma revisão histórica aí para entender o que aconteceu em 1971 e como chegamos onde estamos hoje em 2021. Mas antes da gente falar E o que isso tem a sobre... ver com Bitcoin, né? E o que isso tem a ver com Bitcoin, né? É. Deve ter alguma coisa a ver, porque se a gente está falando aqui no programa, deve ter alguma correlação. Mas antes da gente falar sobre isso, Ben, eu queria saber como que você caiu nesse rabbit hole. É claro que é, porque Bitcoin, quando você começar aprendendo sobre Bitcoin, você tem que perguntar algumas coisas. Primeiro, você tem que começar no beginning, right? Você não pode, O começo. você não pode usar modelos que temos para olhar no mundo. Você tem que criar um novo modelo, porque Bitcoin é revolutionary, revolucionamente, não sei. Ela é uma coisa que, em inglês eu falo, pensa de first principles. Como é que você fala isso no português? Princípios Princípios básicos. básicos. Sim, isso. Você tem que usar os princípios básicos. E para fazer isso, você tem que pensar criticamente. Você tem que perguntar as coisas de que vem dinheiro. Exato. Como que ele Qual é a origem do dinheiro? A origem do dinheiro. Sim, e como que ele emerge no mercado. Como que ele nasceu no mercado. E muito poucas pessoas entendem essa história, né? Então, deixa eu entender uma coisa, porque para mim foi parecido, Ben. Quando eu comecei a escutar sobre Bitcoin, eu fui realmente, eu diria que eu fui começar a entender quando eu comecei a entender o que era o dinheiro, né? E o que fizeram com o dinheiro. É verdade. E quando eu Fala. estava buscando na internet
o que é o dinheiro que temos, o US dólar, o real, você vai lá no Wikipedia olhando os artigos e você vai, eventualmente você vai encontrar o Bretton Woods System e o Nixon Shock. E o Nixon Shock é o Nixon, não sei a palavra para choque, mas é Choque. o choque, o choque de Nixon. E esse conceito é interessante, porque está falando sobre as coisas que aconteceu depois de 1971. E essa era como eu pensei sobre o website. Porque quando eu estava pensando isso, quando o dinheiro trocou para fiat, para como é que você fala? O modelo fiduciário, is that right? Sim. Fiduciário. Fiduciário. Quando trocou para isso, muitas coisas foi mal. Então, essa é exatamente a ideia do website. Ficamos coletando os dados, os charts, e eventualmente colocamos aí, colocou a pergunta lá em cima e o resto é história. Perfeito. Eu quero falar sobre o site, mas estou segurando para a gente entrar no site. Tá. Você falou três coisas importantes. Eu queria talvez que a gente falasse cronologicamente. Você falou primeiro sobre o que é dinheiro, você falou sobre Bretton Woods e você falou sobre o choque de Nixon. Uhum. Então, a primeira pergunta, como que você caiu nessa história para entender o que era o dinheiro? Você falou que buscou na internet, foi na Wikipedia. Teve algum livro ou alguma série, por exemplo, uma que mexeu bastante comigo foi a série do Mike Maloney, né? Sim. Hidden Secrets of Money. Teve alguma Sim. série, algum livro, algum filme, alguma coisa que para você foi importante para começar a entrar nessa toca do coelho e entender o que era o dinheiro primeiro? Sim, e é interessante porque você está falando sobre o Mike Maloney, porque ele fez um vídeo sobre meu website do WTF Happened in Eu 1971. assisti. É verdade. E para responder, tem duas coisas melhor para aprender dinheiro. A primeira é o padrão Bitcoin, que finalmente chegou para a gente em Brasil em português. Eu estava esperando muito tempo, agora eu posso compartilhar com todos meus amigos brasileiros o padrão Bitcoin. Então, começa aqui. Mas depois que você aprender isso, você tem que ler um outro artigo que ainda não está no português, está no inglês, mas é o Shelling Out, do Nick Szabo. Nick Szabo. E ele continua a história que o Saifedean começou no Bitcoin Standard, mas ele começa no beginning. Ele começou com a gente trocando como é que você fala? Gado. Bui para as pessoas casando e ele Escambo. sim, e o que você vai aprender como o dinheiro emerge no mercado, você não pode aprender isso sem aprendendo essa história das pessoas. Perfeito. Quer definir para a gente, para quem está discutindo, o que é dinheiro para você? Como você define dinheiro? Dinheiro é uma... Em português. Sim. Em português. Dinheiro Isso é foda. Uma ferramenta com que podemos organizar entre gente pode dizer ou falar o que eles valorar e ele ajuda a gente a colaborar no mundo total com distância grande. A gente está colaborando. Tem um artigo que chama iPencil. É sobre um lápis. E é o único jeito que eu posso explicar a gente como os preços também nascem no mercado. Posso explicar rapidamente? Sim, claro, por favor. Claro. Então, provavelmente algumas pessoas já viram isso, mas é muito importante.
é a ideia que ninguém no mundo sabe fazer um lápis. E esse parece ridículo quando você pensa sobre isso, mas é fácil para entender quando vamos começar a fazer um lápis, né? Primeiro você precisa de madeira, né? Você vai lá, você vai cortar o tree, e você precisa de uma serra para cortar o tree. Como é que você fala tree? Mas é uma tree, né, também. É um tree, ok. Então, vamos cortar o tree com a serra, mas você precisa de uma serra para começar. Então, aonde você pega a serra? Você precisa o metal, de onde vem o metal? Você tem que pegar do mineral, você tem que refinar, eventualmente você faz a serra, e já está começando com a madeira. E está esquecendo metal, o borracha... O grafite. Sim, o grafite. De onde vem o grafite? Nem eu sei. De onde vem grafite? A jeito que essas coisas pode combinar para um lápis milhares de pessoas no mundo total colaborando, né? E quem está falando para cada pessoa no mundo para fazer essas coisas? É você pegar madeira, você pegar metal? Não. Só o sistema dos preços. A gente falando que esse aqui é o valor, meus serviços, ou meu produto que eu produzo, e eles achando o preço que a gente vai pagar ou não, para eles produzir uma coisa. Esse é o sistema de preços. Maravilhoso. Foi bom? Sim? Okay. Maravilhoso. Perfeito, Maravilhoso. perfeito. Então, assim... Talvez ninguém nunca explicou tão bem nesse programa em português como você. Exatamente. Obrigado. A gente vai até fazer um quadro separado para o pessoal poder entender dinheiro. Exatamente. Ben, se a gente... Bom, aí eu queria que você falasse de Bretton Woods, que você citou. Não sei se você quer falar algo antes de Bretton Woods. Mas Sim. se a gente for citar aí, for começar por Bretton Woods, a gente vai ter que dar um salto grande aí para chegar no padrão ouro. Vamos começar de Bretton Woods ou você quer falar de alguma coisa antes de Bretton Woods, que seja relevante? Você tem que começar mais antes. Porque o ouro falhou. O ouro falhou nós. E esse começou, provavelmente é mais fácil ver no 1800. Você olha no era dos bancos e já a gente estava usando papel em vez que ouro. O ouro estava onde? Estava nos bancos. E os bancos falhou muitas vezes. Você pode olhar na história aí. Esse está mostrando, essa é a evidência que o ouro falhou, mas continua. Eventualmente eles fazem o Reserva Federal, right? The Federal Reserve dos Estados Unidos, e em 1913. E o que aconteceu? Como 13, 14 anos depois de essa Reserva Federal, era o 1929. E esse é o Great Depression, ou Depressão Grande, não sei. Depressão Grande, você chama isso? A Grande Depressão. Grande Depressão. E a razão por que isso aconteceu é porque eles estavam emitindo mais papel que era ouro nos reservas. Então, sempre é uma história de inflação do papel, porque quando você tem dinheiro que está o substitute, how do you say, monetary substitute monetária, quando não está conectado no dinheiro verdade, você tem esses problemas. E depois de 29 aconteceu 33. 1933, os Estados Unidos falou que ouro é ilegal para ter, e eles confiscou tudo e tirou tudo das pessoas. A famosa 6102, né? Oi? Oh, sim. Ordem Executiva 6102.
6102, o Executive Order 6102. Estamos chegando aí. Agora é o Bretton Woods, de 1944. Quando... Pera, só uma coisa, desculpa. Tá. Sim, Será não. que a gente consegue falar um pouco mais da Ordem Executiva 6102? A gente tem... Como que foi essa... Como aconteceu isso? O governo determinou que era ilegal e as pessoas fizeram o quê? A gente A fez gente nada. sabe como isso aconteceu? Não, a gente não sabia nada, porque eles ainda tinham a papel. Já não estávamos usando o urdu, estávamos usando o papel. Então, quando eles falou que, não pode ter urdu mais, a gente, não interessa a eles. Eles ficou normal, ainda pagando papel, e o urdu ficou lá no banco ainda. Em custódia dos bancos. Sim, custódio, sim, exato. Então, essa e é igual quando você pergunta a alguma pessoa que estava vivo no 1971, ainda eles não sabem que nada aconteceu. Eles falam, eu penso que eu lembro que ele foi lá o Nixon chegou lá na televisão e falou, sim, vamos parar de converter, sim, mas não afeta eles, porque eles estavam usando papel até a inflação chegar, né? Tá, beleza. Então, você falou do shelling out do Nick Szabo, que conta a história do dinheiro, basicamente, como a gente evoluiu de diversas formas de materiais ou ferramentas que a gente usou para representarem o dinheiro, né, para representarem valor, até que a gente chegou no que a gente encontrou como algo ideal no planeta Terra, que foi o ouro, pelas suas propriedades físicas e coisas que a gente já falou várias vezes aqui no programa. E aí, 1933, Ordem Executiva 6102, fica proibido qualquer indivíduo ter posse de ouro, embora ele já não tivesse posse desse ouro, né? Porque o ouro físico... Não. Fala. Acho que em 29 muita gente foi no banco e pediu. Ou seja, tinha muita gente que pegou ouro. E aí em 33, eles falam, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Agora o pessoal não confia mais no certificate, a gente precisa ganhar confiança. Como a gente ganha confiança? Colocando arma, né? Mostrando força, retirando esse ouro do mercado e monopolizando. O Estado monopolizou a posse de ouro. Só o Estado e pessoas que trabalhavam com ouro profissionalmente, joalheiros, coisas. Quem usa o uso, né, de uso industrial ainda era permitido, mas uso de especulativo, né, digamos, para reserva de valor era monopólio do Estado. Isso seguiu até o Nixon, até 74, acho que só em 74, quando aí eles terminaram, né, a desvinculação do ouro. Em 71, né, eles terminaram, em 74 se sentiram confortáveis de falar, ok, agora vocês podem de novo, quem quiser ter ouro, pode ter ouro igual agora, não importa, porque a gente não precisa de ouro para garantir reserva, né? Não tem mais. Então podem pegar ouro. Já essa pedra amarela já não vale nada, né? Digamos. É verdade. A 6102 foi mais ou menos o que a gente faz no dia... Proof of Keys, né? 3 de janeiro. Em 1929, o pessoal foi lá e falou: "Ó, não, eu quero o meu ouro. Chega de dólar, eu quero ouro." E aí deu a crise, aí deu problema. Aí ficou 4 anos né, o pessoal redimindo, todo mundo redeeming, fazendo proof of keys até 33. Em 33 o governo falou, that's it, chega. Agora quem redeemed devolve por preço X, né, abaixo do mercado. É porque o lastro conectava o dinheiro à realidade. E o que eles estavam fazendo na 29? Estava conectando à realidade. E quando eles falam que o banco não precisa redeem, right? Eles para esse processo é muito importante
para chegar na realidade, e a história dos 1800 até 1971 é uma história de eles parando esse processo muito importante. E realidade está fora agora. Não tem realidade dos preços do mercado. Não está conectado a nada. Como é que E é você muito- acha que a gente consegue atingir um equilíbrio, mesmo estando 50 anos sem parâmetro real? Realidade digital, virtual, virtual reality, né? Realidade virtual, basicamente. O pessoal fala que o Bitcoin é moeda virtual, mas a gente já está em moeda virtual desde 1971, basicamente. É engraçado, né? Agora, Sim. é muito louco que, se a gente for pensar, que tem uma grande maioria aí de Bitcoiners que, ou seja, se a gente for pensar no processo que você passou, certo? De começar a entender o Bitcoin, e a entender o que é dinheiro e aprender a história do dinheiro, e aconteceu, por exemplo, em 1933, de proibirem que as pessoas tivessem ouro, etc., e confiscarem, etc., etc., que ainda tem a gente, e ainda por cima, que sejam bitcoiners, que deixam os seus bitcoins em custódia de terceiros, né? Sim. É, Mas, é, realmente o ser humano não aprende com a história ou é ignorante a respeito da história? mas está acostumado. Está E melhorando. também, sim, está melhorando. E se você olha os charts do Glassnode, você está Nice. mirando, está saindo dos exchange ainda, e isso é bom. E as ferramentas que a gente usa para usar Bitcoin está melhorando também. E tem diferenças fundamentais entre ouro e Bitcoin. E é muito mais fácil para ter seu Bitcoin e para mandar no mundo, né? Perfeito. Bom, mas aí eu te Não, interrompi. Aí você fala, Dó, você quer falar alguma coisa? não, e além disso, é muito, mas extremamente mais fácil fazer a auditoria, audited, ou seja, você pode ver, né? Você já tem um limite, você pode saber, ou seja, o banco público, ele provavelmente teria que ter a reserva aberta, né? Se aqui vai ser uma custódia, você sabe quanto a corretora tem, e, enfim, né? Se supõe, né? Digamos, espero, se seguir em custódia, pelo menos a auditoria é muito mais fácil. O ouro você tem que poder entrar no Fort Knox, né? Que muita gente dizia que o Fort Knox era vazio, que era tipo não tinha nada no cofre. Na verdade, não era tudo uma ilusão, né? Mas Eu, em cima dos proof of reserves que você está falando, em cima disso é mais fácil para os custodian. Uh, how do you say, like, it's easier for them to settle with each other, right? Like you just said, sim. você falou, todo ouro está no Fort Knox, right? E os países, eles só, Allegedly. allegedly, É, uh, mas os países não trocam o ouro entre os países, só muda lugar lá no Fort Knox e ela fica aí lá ainda. É muito mais exato. fácil mudar o Bitcoin. Eles já usam blockchain para Sim, tomar. mais portável. How do you say? Portable. She's more portable, right? Não, você tem razão, porque como o ouro é super difícil, imagina o que é movimentar toneladas do Fort Knox para, sei lá, para a Alemanha. Então, o que eles fizeram para evitar, como não se pode fazer o que seria certo, que era movimentar, o que é que eles fizeram? Tem uma caixinha da Alemanha, uma caixinha da Suíça, uma caixinha dos Estados Unidos, tudo no Fort Knox. E aí, quando há uma movimentação, eles mudam de uma caixinha para a outra, lá dentro. Mas, pô, isso não é nada ideal, não é? E o Bitcoin não, ele pode verdadeiramente mudar de mãos, de custódia, né? É isso que Mas você estava dizendo. os pequeneiros, eles falam uma coisa, o trusted third parties are security holes,
Você tem uma tradução disso? Como é que você traduz isso? São falhas Terceiros de de segurança. segurança, terceiros de confiança são falhas de segurança. Porque o país Venezuela, eles achou último ano que eles queriam ser ouro e o banco falou, não vamos dar ouro. Por isso, exato. Por isso essa custódia incompleta é longe de ideal, mas é obrigatória porque é super difícil movimentar o ouro. O Bitcoin não, você pode ter a custódia real e movimentar de um lado para o outro, tem toda a razão. É um bom ponto que é pouco falado. O custo é proibitivo, a segurança, ou seja, a gente fala que as taxas do Bitcoin são altas, mas se a gente pensar em settlements desse nível, tipo, não custa nada uma taxa de Bitcoin para fazer uma transferência entre países, ou entre Imagina grandes um avião cheio corporações, de ou ouro, entre né? indivíduos que, né, bilionários, enfim, gente com muito dinheiro. Eu acho essa história de 1971, essa iniciativa que vocês fizeram, interessante para os bitcoiners, porque as pessoas conseguem, com isso, perceber como o ouro já era obsoleto na época em que ele foi proibido, né? Na verdade, ele quase sempre foi obsoleto, porque ele sempre teve essa vulnerabilidade física, né, da materialidade dele. Mas como até a invenção do Bitcoin não existia nenhuma solução que pudesse substituir a melhor coisa que a gente tinha conseguido sacar até o momento, né, que era o ouro. Então a gente estava milhares de anos sem conseguir inventar um substituto à altura. E de repente a gente inventa um substituto que é Melhor. extremamente mais eficiente do que o ouro, né? Sim, meu ponto favorito, o que mostra o website, é que o sistema de dinheiro que tinha, ou que tem ainda no fiat, ou com o padrão ouro, não importa, ele depende nos governos, fica boa. E a gente sabe que eventualmente vai chegar uma cara que não vai ficar boa, ele vai fazer o que ele quer. E quando dependamos, não é porque já explicamos que a ferramenta do dinheiro é a ferramenta que a gente organizar, e quando essa ferramenta depende no governo fica, como é que você fala, altruistic, like benevolent, like Um governo mais que boa, benevolente. Altruísta. altruístico. Sim. Você está Nós dependendo. precisamos de uma coisa estável e que a gente possa planejar o futuro, que o dinheiro tem que ser algo estável, mas a incerteza sobre quem vai ser o próximo governante e se ele vai ser benevolente ou não, nos faz perder esse parâmetro e a gente fica bagunçado, não consegue alocar recursos de forma eficiente. E esse é um problema com o ouro que não pode arrumar. Nunca vai arrumar. Como o Nick Szabo fala, o ouro tem ele tem severe flaws, porque ele está conectado. Falhas graves. Como é que se fala? Falhas graves. Falhas graves. E porque ele está conectado ao local onde você está, e nosso mundo já está digital, já está mudando a velocidade mais que pode pensar. No futuro vale ajuda você sabe o que está falando. Sim, perfeito. O pessoal Não, conseguiu entender. e a custódia, você levantou um problema que se fala pouco, que é, todo mundo diz que custódia de ouro é difícil, né? Mas pensando no cidadão, o cidadão ter ouro em sua casa e tal, guardado, para não depender do Estado, é difícil. Mas até para os bancos centrais é difícil a custódia, é isso que estávamos falando do Fort Knox, ou seja, o ouro tem dois problemas enormes. A autocustódia é impossível, praticamente, não é? Tem dificuldades grandes. E depois a transferência, não é? Que é o que também estávamos falando. E o Bitcoin resolve ambas. Depois tem mais, não é? A verificabilidade, enfim, uma série
Mas essas duas, a custódia e a facilidade de transferir, principalmente a distâncias grandes, são barreiras gigantes para o ouro, não é? Todo mundo fala que o Bitcoin vai ser o ouro, ou seja, o Bitcoin vale 1 tri, o ouro vale 10 tri, o Bitcoin vai valer 10 tri. Não, mas o Bitcoin é muito melhor que o ouro. Muito. Demais. Então, por que vai valer o mesmo que o ouro, né? É muito melhor. Mas a palavra em inglês é analogia. Analogia é uma analogia que ajuda a gente a entender por que ele tem valor. Porque algumas vezes uma pessoa vai perguntar, what's Bitcoin backed by, right? Right? Qual é o What's lastro? Bitcoin? Qual é o lastro do Bitcoin? Qual é o lastro do Bitcoin? E você vai perguntar a ele qual é o lastro de ouro. Não tem. E do dólar, pior ainda. Exato. Tem gente que ainda acha que é o ouro. O dólar tinha lastro em ouro, né? Até acabar o padrão ouro. E o ouro não tinha lastro em nada a não ser nele próprio, né? Mas agora o dólar nem isso, né? O euro, né? Não o Alan costuma dizer que são papeizinhos coloridos lastreados em políticos corruptos. Honestidade de político. Eu não, é o Peter que fala isso. Isso é uma cápsula. Portanto, são lastreados na Colored honestidade papers dos políticos. Backed by politicians' honesty. Verdade. Verdade. Ben, Nicolás, eu quero dar uma olhada nos gráficos do teu site, mas antes, eu sei que pode parecer repetitivo, porque a gente já falou algumas vezes aqui no programa, mas eu queria que você resumisse de maneira bem breve, justamente pelo fato de que muita gente ainda acha que o dólar é lastreado em ouro. Então, vou ter que voltar. A gente acabou fazendo uma digressão aí na nossa conversa. De forma breve, tá? Sucinta. Bretton Woods, 1971, e aí vamos comentar sobre o que vocês colocaram no site para a gente conversar sobre isso. Tem muitos charts lá. Mas compartilhe? Sim, mas primeiro vamos lá. Bretton Woods, o que aconteceu em Bretton Woods, para ficar claro para as pessoas. Sim. O que aconteceu em 71, e aí vamos para os gráficos. Desculpa, então, em 1944, eles fez um sistema entre o dólar ficou no centro e todos os outros países, todos os outros dinheiros desses países poderia converter seus dinheiros para os dólares. E os dólares, eles podem converter para ouro. Então, deixou o US dólar no central. E o problema ficou quando a inflação chegou no sistema, fora do controle do Reserva Federal. E, eventualmente, os outros países estavam encontrando jeito para pegar o ouro dos Estados Unidos. Nós temos um chart lá, está na verde aí. Você pode olhar no... Vamos ver, Dov. Pode compartilhar aí. A oferta do ouro nos Estados Unidos estava crescendo entre esse sistema Bretton Woods. Estava crescendo. Ele vai encontrar. Lá no baixo. O verde aí. O verde. Esse é o site do Ben, WTF Happened that's it. 1971. Então, você olha no 1944, aí, então tem muito ouro aqui, e está faltando ouro, depois está faltando. Essa é a inflação do sistema que os outros países estavam dando os dólares e pegando o ouro. E, eventualmente, em 1971, ele falou, não, estamos perdendo todo o ouro. E ele parou. E agora ficou, né?
Não, perfeito. Ou seja, os Estados Unidos, nesse momento da história, se a gente olhar aí, tem um aumento significativo em 1935, 40, aí que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial. 40 tem um pico em 45, aí pós-Segunda Guerra. E aí, como você falou, né, os países, aos poucos, foram pedindo de volta as suas reservas de ouro, até o momento em que o governo dos Estados Unidos falou, cara, se a gente continuar nesse ritmo, vai ficar ruim para a gente, porque eles sabiam o valor que tinha o ouro, eles sabiam que aquilo era importante para manter a riqueza do país. Até o momento em que, em 71, eles falaram, chega, né? Ninguém mais pode... A gente tira a conversão, o lastro do dólar, do US dólar, com o ouro, e ninguém mais pode retirar as reservas que estão aqui com a gente, né? Pensa que todo esse ouro, imagina a América no início do século XIX, aqui no século XX, né? Com as guerras na Europa, todo esse ouro é ouro que vem da Europa, né? Que são os europeus fugindo, levando as reservas, porque primeiro pela Primeira Guerra Mundial, depois, né? Começa todo um processo de, né, hedge para tipo a gente tem problema aqui. Era tipo iminente a Segunda Guerra, né? O fascismo, todas essas coisas estavam tipo crescendo, né? E os países estavam querendo, né, se garantir, ou pelo menos os ricos, né, os indivíduos que tinham essas reservas estavam querendo garantir que que a sua, né, prosperidade futura. E então eles foram para os Estados Unidos, Land of the Free, Liberty, whatever, e aí começou a crescer os Estados Unidos muito. Os Estados Unidos cresceu muito, teve muita prosperidade com as guerras na Europa. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, com o Bretton Woods, com um pouco mais de estabilidade, talvez, a Europa começa a ser reconstruída, as famílias europeias começam a voltar, algumas começam então a levar as reservas de volta para a Europa, e aí né, e a gente começa a ver esse processo, não é só o redeeming, né, do dólar, é também um processo de renascimento na Europa, né, de mudança na Europa, que ou seja, não era só por, né, tirar os fundos da reserva dos Estados Unidos, era uma questão mesmo porque os fundos chegaram da Europa e estavam voltando, né, ou seja, os europeus que tinham medo aqui, os seus filhos, herdeiros, tal, começaram a sentir que podiam começar a voltar. E aí começa, né, a ter esse escape aí dos dólares, e aí, né, como o Ben falou, em 71, pum, fecharam a fronteira do ouro, né? Ninguém mais Grande volta. calote. O grande calote, chega, tá? Não tem mais, e eles mantiveram, né? É o maior calote da história. Outra né? vez, isso aqui é allegedly, porque isso aqui é muito perfeito. Eu não sei se eles não venderam também essas reservas, o governo, para pagar coisa aí, né? Projeto estatal. Ben, nesse site não dá para rodar a blockchain aí para verificar esse histórico. Não dá para auditar. Ben, nesse site vocês coletaram vários gráficos, né? Todos representando pontos de inflexão na história que mudaram depois de 71. Tem muitos gráficos aqui. Quais são os seus preferidos aí? Seus 3 preferidos para a gente comentar um pouco? O mais importante near the top, right? Vai lá no topo, vai lá em cima. Oh, não. Vai mais baixo. Não, baixo. Esse aqui, esse e aquela que segue ela, a inflação. Porque essa é a história do preços, distorção dos preços. E o gente perdendo value, right? Perdendo. So, o que eles guardam está perdendo tudo. E Brasil sabe muito sobre isso no 80 e 90. Quebrou o dinheiro como quantas vezes? 5 vezes? 6 vezes? O Cruzeiro e tudo isso. Cruzado. Cruzado, yeah.
esse é muito, muito mal para... Tem Cruzeiro, desculpa, Cruzeiro Real, Cruzado Real e URV Cruzeiro Real. Novo. Cruzeiro Novo, Cruzado Novo. Cruzado, novo, sei lá, agora eu tô... Cruzeiro Real de antes, né? Na verdade, eu E confundi Bitcoin as coisas. agora. E Bitcoin Vai ter- depois, não, mas essa que está acontecendo lá na Argentina agora, e Venezuela, e Zimbábue, e Alemanha antes, que algumas vezes acontece muito rápido assim, e algumas vezes fazer um pouquinho mais devagar. Mas é difícil ver quando você está lá dentro disso. E este processo de inflação, ela é muito, muito mal para a gente, porque não pode guardar o valor. E também quando os preços têm essa distorção, essa organização que estávamos falando antes, a ferramenta de organização tem uma distorção. Então, a organização tem distorção. E eu penso que o resto desses website é mostrando como essa organização tem distorção. Você pode ajudar com essa explicação? Perfeito. Você quis dizer que a organização, a previsibilidade da moeda fica distorcida, e isso se reflete na organização da sociedade e na organização da formação de preços. Exato, exato. Então, Perfeito. Fala. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que, assim, não é algo, não é uma novidade. Tem dois pontos. Uma é a questão cultural, né? Que principalmente Bretton Woods, pós-Segunda Guerra, de uma visão keynesiana da economia, né? No qual você precisa estimular a economia com a impressão de dinheiro e que isso é importante, que é assim que as coisas funcionam. Essa é a parte cultural. E tem a questão política, né? Ou seja, esses gráficos, e se a gente olhar inflação e queda de diversas moedas de diferentes países, é algo muito tentador para quem está num governo, para quem está controlando a economia, se quem está nessa posição de poder tem a possibilidade de imprimir dinheiro, é muito difícil não imprimir. É muito tentador. Principalmente se você tem um processo democrático de reeleição a cada 4 anos, no qual você pode usar desse recurso como uma ferramenta para estimular projetos populistas que te façam ganhar mais votos, que possivelmente vão te reeleger, né? E depois quem paga a conta, que seja o próximo que entrar no governo, é uma história que se repete, ou seja, não é algo... O que eu quero dizer é o seguinte, não é que imprimiam dinheiro e ninguém sabia que ninguém sabe que tem inflação. Até hoje isso é feito e se sabe do preço que se paga, né? Mas é muito tentador para quem está no poder não pegar e rolar essa dívida para as próximas gerações, né? Para quem vai ficar depois. Mas quero falar uma coisa. Quando eles falam uma coisa assim, como estimular a economia, eles estão falando que você é estúpido e você não sabe o que você precisa pagar, se gastar o dinheiro. Você não sabe a correta coisa. Então, nós vamos mudar os preços, vamos mudar outras coisas para influenciar você, para gastar dinheiro na coisa correta. Porque você é tão estúpido para decidir isso para você. Por que vocês não estão gastando, né? Por que o mercado não sabe o que é bom para ele próprio? Tem que gastar mais, gente. E aí dentro disso que está falando, Ben, a gente pode falar do CPI, né? Ou seja, como se mede a inflação. É interessante que muitas vezes... está aí embaixo. Vamos falar disso, perfeito. Porque muitas vezes a gente vê um número de taxa de inflação que não reflete a realidade, né? Porque quem decide o que está nessa cesta do que representa a inflação? Este ano o Brasil é um bom exemplo, até talvez mais extremo, né? Em que a comida aumentou 17%, que é brutal,
E o índice geral de inflação deve ser, sei lá, 5, qualquer coisa assim. 4, acho que 4, né? 4, imagina. Mas para as pessoas, principalmente para as pessoas mais pobres, que consomem uma parte enorme do orçamento em comida, foi brutal. A comida, a eletricidade subiu para caramba, né? Há uma inflação escondida, né? Eles criam Ou seja, tem uma duas cesta cujo distorções. mix é diluído. Ou seja, são duas distorções. Uma é a distorção da realidade do mercado pela impressão de dinheiro, né? Você tem uma distorção nos preços. E aí você tenta distorcer a distorção dos preços, distorcendo o índice de inflação. É verdade, mas ainda, sabendo isso, você sabe que esse CPI... Ninguém sabe disso, Ben. Ninguém sabe isso. Mas nós sabemos. Nós sabemos. E sabemos aqui, ainda que ele não está correto, olha na ele, porque esse está feito com o CPI. Aí, disse em cima, o CPI. E ainda, aqui. Historicamente, olha como doido ficou, né? Com o CPI que já sabemos. Então, sempre quando eu estou falando sobre esse tópico, eu sempre disse que não pode measure os preços. Então, sempre, se você quer saber quanto a inflação tem, só olha no oferta do dinheiro. O oferta de dinheiro é a definição de inflação. E gente não tem jeito mais para olhar quanto dinheiro tem, porque o dinheiro no sistema, antes que você olhar essa linha de 1971, antes que ela, você está vendo inflação, antes que ela. Isso. Você está vendo aí. Nas 50, nas 60, eles perdiam controle do sistema, porque esse sistema é entre bancos, fazendo bankers acceptances, entre eles, está fazendo dinheiro falso, dinheiro de shadow no sistema, e a Reserva Federal perdeu o controle completamente. E o problema disso é um problema de não ouro, agora é o problema de paper money, de dinheiro de papel, porque não tem verificação, ela não é portável, não. Portátil. Você entendeu? E eu estava no outro dia vendo alguém dizendo, já nem lembro quem, vocês devem lembrar, que Bitcoin não é dinheiro, que são só zeros e uns. E o Ben agora falou dinheiro de papel. Já nem de papel Ben. Agora também são zeros e uns. É um botão... Mais que 80% do dinheiro hoje é digital já. Zeros e uns. O dólar é zeros e uns. O euro é zeros e uns. Aumenta do dia para a noite apertando um botão do computador, sem qualquer relação com a realidade. E só aqui um comentário rápido. Essa inflação, ela esconde as subinflações, que depois você vai mostrar a seguir em alguns segmentos, que é pior ainda. E ainda há outra coisa, a impressão de dinheiro, ela gera agora uma inflação escondida também. Ela é escondida de duas formas. Uma, ela gera inflação futura, que ainda não se manifestou, portanto, essa você é difícil mensurar, a não ser que olhe só para a massa monetária, e gera inflação, em vez de ser inflação de bens de consumo, gera uma inflação de ativos. Você tem estes preços da Stock Exchange batendo todos os recordes numa das piores crises que a humanidade enfrentou nos últimos anos. Portanto, a humanidade está numa das piores crises. E a Stock Exchange está no all-time high. Sim. É uma inflação de ativos também, gerada por essa impressão de dinheiro. Então, ela tem reflexo em múltiplos aspectos e alguns deles são difíceis de ver. Porque esses dados que estão aqui, que diz o New York, essas são as caixas. E você falou o Stock Exchange. Essas coisas, they became money, right?
monetizamos o stock exchange, monetizamos as caixas. E o problema é, essas coisas não é boa dinheiro, mas é melhor porque estão indexadas em dólar. Não, mas eu estou falando porque eles não funcionam como dinheiro, não é, portável, Perfeito. verificável, todas essas coisas, eles não funcionam bem, mas somente funciona melhor como guarda de reserva que o dinheiro de papel. Então, esse afeta tudo e é mal para as casas, os preços da casa é mais difícil para comprar casa, mas ela afeta também os preços do stock market, porque os value fundamental do stock market não está conectado à realidade mais, porque eles estão colocando mais valor aí, em vez que usando o que ele está suposto a usar. Tem uma tentar explicar. Não, desculpa, pode falar. Não, eu queria falar que quem mora no Brasil, Venezuela, Argentina, Zimbábue, enfim, consegue sentir de uma maneira muito mais fácil a inflação, Ben. A partir do momento em que você tem uma hiperinflação, o cidadão comum ele sente na pele e sente muito rápido. Por exemplo, como o Beca estava falando mesmo agora da inflação do preço de alimentos no Brasil nesse último ano. Para quem está nos Estados Unidos, para quem tem o dólar ainda como unidade de valor, é muito mais difícil sentir, né? Ou seja, a temperatura da água ali do sapo americano, ela vai aumentando muito devagarzinho. Para mim demorou um tempo entender por que isso acontecia. Hoje eu entendo duas coisas, vejo por duas perspectivas, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Uma é que, primeiro que mesmo os Estados Unidos imprimindo uma quantidade absurda de dinheiro, existe uma demanda de outros mercados por esse dinheiro. Então, muito desses dólares impressos vão para a China, enfim, existe demanda por esse dinheiro não fica represado ali nos Estados Unidos, gerando uma inflação local. A segunda coisa que a gente já falou é a inflação. É exportada a inflação. A segunda questão que a gente falou é a questão de como se mede a inflação, né? Tem uma distorção de como se mede a inflação. E a terceira coisa é a deflação pela tecnologia. Então, assim, medir inflação, sentir inflação de preços nos Estados Unidos em alimentos, enfim, bens de consumo, num automóvel, é muito mais difícil você sentir, porque você tem uma deflação em função da evolução da tecnologia, né? Agora, se você for pegar bens mais escassos, como propriedades, né, casas, aí sim fica mais fácil de medir a inflação. Acontece que uma propriedade, como uma casa para alguém morar, ela não entra dessa forma no índice de inflação. Eu quero falar duas coisas rapidinho. Fala. E me corrija se eu falei alguma besteira, por favor. Tá. Se você vai mais para cima, acho, tem um chart de o deficit. Não, é mais para baixo, desculpa. O deficit. O azul. Esse aqui. O trade balance, ok? E você falou exportando inflação. Esse mostra o que acontece. Perfeito. O Triffin Dilemma. Que chama quando você tem o dinheiro de reserva, você tem que emitir mais dinheiro e importar os produtos. Então, esse chart, ela mostra isso. Outra coisa que eu falo sobre o que você está falando, é muito difícil ver quando você está lá dentro de uma coisa. E temos uma história, vou traduzir em português. É possível que você já ouviu isso, mas tem dois peixes, está nadando aí, e uma peixe pergunta ao outro, como está a água hoje? E outro fala, o que é água? Sim. Então, quando você está lá dentro, é difícil ver afora, né? Você não tem comparação, né? Genial. E quando o dólar como é que fala, unidade de valor, você está measuring tudo
em dólar. Então, essa é a distorção dos preços que estamos falando. E é difícil ver o que é a realidade, porque todo está desconectado de realidade. É uma régua que muda de tamanho o tempo todo e ninguém sabe exatamente qual é o tamanho da régua. Verdade. Mas é interessante, porque tem aquele gráfico famoso, né, do poder de compra do dólar, que é uma curva descendente, muito claro. Não sei se está aí no site, mas Não tenho, não. Aqui tem um dollar bill, né? Sim. Exato. O carrinho, né? Mas repara, é o que nós falamos, há tantos elementos que não estão contabilizados nisso. Você tem a parte inflacionária de consumo que não está no cabaz, você tem a inflação de ativos que não se reflete logo nos bens de consumo. E como o dólar é uma moeda de reserva, você também tem uma espécie de inflação exportada aos detentores de dólar em todo o mundo. Quando um país pequeno imprime dinheiro, isso gera uma inflação direta, quase instantânea. Mas quando uma moeda de reserva, como o dólar ou o euro, tem impressão, isso é um pouco terciarizado, não é? Então, nós estamos só vendo a ponta do iceberg. O iceberg é gigante. Isso aqui, Ben, esse gráfico dos lawyers, que o número de advogados cresceu muito, é para mostrar o quê? Distorções nesse tipo, criando novos mercados aí, fiat, mercados. Para mim, esse e tem outra que tem as leis. Incarceration. Não, acho que em cima dessa, em cima da outra também. Não, ok, perdi. Mas tem outro que mostra as leis, que cresceu as leis também, cresceu os lawyers. E para mim, está mostrando que agora, a gente, os governos, as coisas que estamos tentando arrumar é para parar os fogos. Tem muitos fogos no mundo. E o problema não é os fogos. O problema é aquele cara que está fazendo os fogos. E aquele cara que está fazendo os fogos, arsenista, né? Você tem que matar o arsenista. Arsenista é dinheiro quebrado. Então, a gente está correndo, tentando arrumar tudo. Aí eu parei um fogo aqui, mas o problema fica ainda. Entendeu? Não está cortando mal pela raiz. E Dov, só para ficar claro, o site ele é quase um meme, esse site, tá? Eles pegaram um número enorme de gráficos que tinham esse ponto de inflexão, que mostravam como as curvas mudaram depois de 1971, e não necessariamente todos os gráficos apontam para uma relação de causa e efeito direta entre o choque de Nixon e o que o gráfico mostra, né? O site se propõe mais a colocar de uma forma imagética aí para cada um olhar e também interpretar e se fazer perguntas do que pode ter acontecido e quais as correlações entre o que aconteceu em 71 e o que o gráfico mostra, né, Ben? Mas é interessante que o mundo mudou em tantas dimensões diferentes, não é? Adorei esse tema. Ivan, põe só aí na hiperinflação, aquele de fundo preto, e depois dois abaixo, desculpa, e dois abaixo, é no terço superior, mais ou menos. Esse. Não, é o do Não, fundo preto, está no terço superior. E esse embaixo embaixo, dois abaixo da hiperinflação. Perfeito. Esse. Fala aí, Beto. Estavam falando da desvalorização do dólar, não é? Do carrinho de compras. Bem, você pode usar esse gráfico para ver, e não é só o dólar que está aí. Está tudo. Dólar, euro, iene. A linha amarela é o ouro, né? E o resto é como a relação das moedas em relação ao ouro. Olha a setinha de 71. Duas coisas. Essa aqui, agora, o água de essa história dos peixes, o água é o ouro em vez que o dólar. Então, está mudando a perspectiva. E outra coisa que, para Dove, que a gente não sabe quais desses
essas inflexões são diretamente ou se não está conectado. Mas não pode saber se está conectado a todas essas coisas. Mas a gente não está mentirando. A gente somente coloca uma pergunta lá em cima, coloca esses charts. Aqui a gente quer decidir, para a gente decidir. Eu só coloquei uma pergunta e a gente pode descobrir para eles. Não, isso que é muito bom, porque leva a reflexão mesmo, para olhar os gráficos e refletir sobre o que pode ter acontecido. Agora, Ben, vamos dar um salto aqui para o presente, né? Tivemos ano passado aí o nosso querido amigo COVID-19. E a máquina de impressão de dinheiro esquentou um pouquinho. Então, Um pouquinho. agora a gente tem que se perguntar que daqui a pouco os nossos filhos, né? Se a gente tiver nossos filhos, né? Vão perguntar que porra aconteceu em 2020. Quando a primeira pessoa falou isso, provavelmente como 3-4 semanas antes que eles começou a impressão, como é que você falou? A máquina de imprimir dinheiro. Alguém falou muito rápido depois, e eu fui lá para ver se estava disponível esse website, e não estava. Domínio. E não estava, o domínio, sim. Mas a semana passada, eu vi uma pessoa me fez um tag lá no Twitter. Ele me deu, eu tenho agora, WTF Happened 2020. Então, agora eu tenho. Te deu? Que legal! Eu tenho. Ele é Bitcoiner, então ele me deu. Então, a gente tem que coletar esses dados. Você pode me mandar para mim, eu vou fazer eventualmente. Que vai demorar ainda, né, para a gente ver. Vai ser daqui a uns 5 anos, acho que vai poder começar a ter alguma... Mas a gente já sabe que vai ter. Com certeza vai ter. Vai mudar muito o gráfico, vai ter curvas muito estranhas e muita coisa. Inclusive no preço do Bitcoin. Mas... É verdade. Mas acho que uma coisa que a gente pode já falar, porque a gente está vivendo isso, como quem tem o controle do dinheiro está usando essa narrativa e está usando a desculpa do COVID como um instrumento para imprimir mais dinheiro num discurso para ajudar as pessoas que estão precisando de apoio nesse momento tão difícil. Aquilo que a gente falou agora há pouco no programa, né? É muito difícil para quem está no poder resistir a essa tentação de imprimir mais dinheiro, né? De fazer alguma medida populista aí para conquistar imprimir mais dinheiro, do ponto de vista político de curto prazo, é a melhor coisa do mundo, porque você é como se fosse um confisco semi-invisível à população, e depois... Você ainda pode usar marketing em cima, né? E com base nesse confisco... Exatamente, e com base nesse confisco, depois você dá um presente. Ou seja, você sobe um pouquinho a água sem o sapo perceber e a seguir dá-lhe uma coisinha de presente, só que usou o próprio dinheiro que tirou para dar de presente. Vocês viram, só para... eu acho que chega a ser ofensivo, mas eles nem perceberam isso, né? O tweet do Banco Central Europeu no Valentine's. Vocês viram? Sim. Não. Vi e retuitei. Ben, você viu? Não. Eu vou ler, tá? Eu vou ler aqui. Roses are red. Roses are red, violets are blue. We'll keep financing conditions favorable till the crisis is through. Sim, eu vi. Filha da mãe. ECB, my Valentine. Caramba, é uma cara de pau. Mas, gente, esse é o problema que esses banqueiros têm, que 1971, 2008, 2020, que eles têm duas opções e os dois são ruins demais. Mas uma é menos ruim agora e outra é mais ruim agora, mas eventualmente é melhor. E a gente sempre vai pegar
eles sempre vai usar a primeiro, que é menos ruim agora. Para eles parece bem, e porque se você É quer um bug da democracia, né? se você quer ver o mais pior para agora, a opção é como 1929. Essa é como mal pode ficar. E a gente está assustado demais sobre uma coisa assim. Mas em inglês eu falo sempre é o liquidation of malinvestment. É uma terma de econômicas austrias. E A ressaca, como é que chama? Ninguém quer ressaca ressaca. Uma mas reprecificação. Hangover. não é ressaca, é verdade. E a gente não quer a ressaca. Ele quer abrir nova cerveja a próxima manhã e continua bebendo. É mais fácil fazer. É Boa, mal, boa, mas boa é mais É analogia. fácil bom fazer. remédio. Boa analogia, boa analogia. Você está de ressaca e ou cura logo, dói, mas cura rápido, ou continua bebendo um pouquinho de cerveja e não sente a dor. Ótima analogia, Ben, espetacular. E sabe uma coisa? Nós tivemos aqui o Carlos Novaes, um economista português que é da linha austríaca, e ele explica, ele é dos que acredita que a deflação é bom. Sim, sim. E o que é que ele disse? Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que antes da crise de 29 houve uma similar e que foi menos funda e muito mais curta. Porquê? 21. Sim. Porquê? Porque ninguém fez nada. O Estado não fez nenhuma intervenção e curou a ressaca. Doeu, curou rápido. A de 29 durou para ir até 57, uma coisa assim, uma brutalidade. Até voltar aos níveis que estava, foi para aí 57, por aí, não lembro bem. E a teoria dele, não é, com uma série de dados por trás, é que todas as ações que o Estado fez para dar essa cervejinha para evitar a ressaca prolongaram muito mais a crise. Você tem toda a razão. Tem só. Eles não têm coragem. Não tem coragem para deixar. Você sabe. Exato. Ninguém deixar quer quebrar. ser o cara. Ninguém quer E ser o acho que tem- cara da ressaca. E tem um agravante agora em 2020, 2021, que é o seguinte: com a crise mais recente, que foi de 2008, no qual o governo veio para resgatar grandes empresas, bancos, né? E teve toda uma revolução social em cima disso. Eu acho que seria muito complicado vir com a mesma história agora em 2020, 2021. É muito mais fácil, muito difícil argumentar contra uma narrativa de que a gente está imprimindo não para salvar bancos ou empresas, a gente está imprimindo para salvar que as pessoas não morram de fome, que as pessoas possam comprar O inimigo medicamentos, invisível. que as pessoas não morram de Covid. Mas um outro problema é que a gente não tem savings mais, só tem débito. E esse é um problema de dinheiro quebrado, right? Se tínhamos alguns dinheiros lá no, se tinha esses dinheiro, não precisa imprimir tudo. O problema é que a gente tem todo esse débito, todas as companhias têm débito, todos os governos têm débito, todos os individuais têm débito, em vez que, como é que você fala? Em vez de poupança. Guardos? Poupança. Poupança. Quando você tem um problema, você usa poupança. Enquanto você não pode trabalhar, você está lá se bancando com a poupança. Hoje a gente não, está over-leveraged, não tem poupança nenhuma, começa a fazer mais dívida em cima da dívida que já tinha para pagar e vira um círculo vicioso. Muito bem, pessoal. Ben, eu acho que fala reserva, poupança é um produto específico do banco. A gente mas popularmente você fala poupança, mas poupança é um savings account, né? Não é uma savings, não é reserva, uma reserva. Você não está criando reservas para o futuro, você está gastando. E agora com o Covid, mais ainda, né? Eles não estão deixando as pessoas trabalharem, tá todo mundo se endividando. Mas quem já tinha dívida tem mais dívida, só tá pior a parte de enslavement.
das pessoas através de dívida. Então vai ser bem, a gente vai ver esses gráficos aí de dívidas e pessoas de crédito que foi dado durante esses anos, e vai ser também uma curva bem grande aí de novos escravos aí dos bancos. Não é fácil, viu? Tá difícil a coisa. Nesse tom otimista que a gente vai ter que encerrar nosso bate-papo, que tá muito bom. Ben, muito obrigado pela tua participação. Cara, quem quiser te seguir, te encontrar, Twitter é a melhor forma? Sim, Twitter. Pode me mandar uma mensagem, eu vou fazer meu português melhor mas eu não escrevo muito bem, como que eu não falo muito bem, mas podemos conversar, porque essa conversação eu penso ainda o mais importante conversação no mundo e entre a futura também. O que vamos fazer com o dinheiro, e Bitcoin é a única solução, eu acho. Então, muito obrigado para vocês, para ter eu aqui. Obrigado. Muito obrigado com paciência, com meu podcast, com tudo. Então.